Bom dia, minha gente! Vamos lá começar mais uma aula. Vamos chegando, se acomodando nas suas salas, na nossa sala de aula, para a gente começar mais uma aula ao vivo e a cores. Muitas cores, muita cor, muito vermelho. Agora vai melhorar para vocês. E aí, como vocês estão? Vamos começar mais uma aula? Hoje é uma aula de algo que quase colocou meu negócio a perder lá no começo. É um problema que eu não tenho mais hoje, mas que eu tive muito no começo. E que pode ser que você tenha, mas que quando você começar a gerar resultados, você não vai ter mais. O que vocês acham que a gente vai falar hoje? Eu sofri demais com isso. Demais. Até difícil de lembrar para poder contar. E a gente vai trabalhar os mecanismos pra gente lidar com isso. Eu vou. Qualquer dia desse eu vou convidar vocês para vir falar comigo aqui ao vivo. Quem mandar solicitação eu vou. Willzito! Olha o Will aí, minha gente. Ai, Will. O Will tá levando surra lá para diminuir o nosso custo por lead. Pra variar, né, minha gente? Pra variar. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, gente. A gente vai falar hoje de. O tema, o que é o tema de hoje, tá? O tema de hoje ele tá muito relacionado à falta de apoio para os seus projetos. Então as pessoas falam muito isso pra mim, assim, Cris, eu não tenho apoio. Como que eu vou começar um digital se eu não tenho apoio? Se minha esposa não me apoia, meu marido, meu filho, minha mãe, meu pai, meu irmão, como que eu vou começar? Né? Só que eu tava vendo aqui, eu tava montando a aula aqui, e pra mim vai muito mais além. Eu acho que não é só uma questão da gente falar de apoio, mas é uma questão da gente falar de tribo. Então aprofunda, porque o que acontece? Quando você quer começar um projeto novo, automaticamente você vai ser julgado. E o julgamento, às vezes, ele pode ser um bom julgamento, ele pode ser um julgamento ruim, destrutivo. E aí, o que acontece? Quando a gente está começando, muitas vezes a gente tá ali, a gente tá lidando com as nossas próprias inseguranças ali no começo. E aí a gente espera de alguém que alguém reforce a nossa confiança pra gente tocar os nossos projetos. Não é assim? Tipo, ai meu Deus, eu tô começando esse negócio aqui, será que vai dar certo? E para vocês terem uma ideia, eu vou contando um pouco da história pessoal do começo. Eu comecei na metade da faculdade. E quando você tá na faculdade, você quer fazer o quê? Você quer namorar, você quer fazer as coisas, você quer sair, você quer sei o que lá e tudo mais. E eu comecei a querer o digital com uma força tão grande
e eu tinha não tinha o aval de ninguém, porque imagina isso, 16 anos atrás, 16 anos atrás, não tinha o aval. Aí olha só, aí tava lá, né, no negócio da faculdade, sai e tal, aquela coisa toda, que eu nunca fui muito também de sair, nunca. E aí eu comecei na faculdade a conhecer pessoas, e aquela coisa toda, conhecer pessoas. E eu tava tão envolvida na minha ideia de que eu queria fazer e tudo mais, que eu comecei o meu... Olha isso. Porque assim, quando você quer alguém, você vê as características. Eu quero uma pessoa assim, uma pessoa assada, uma pessoa que gosta disso, uma pessoa que gosta daquilo, né? Todo ser humano é assim quando você vai escolher alguém pra você se relacionar, pra você namorar, pra você fazer as coisas. E eu comecei a conhecer pessoas e o falar, olha só, eu saía com a pessoa, falava com a pessoa sobre, e o meu cérebro automaticamente ficava esperando o feedback, porque dependendo do feedback que a pessoa dava em relação àquilo, pra mim era a característica que eu queria pra saber se eu ia simplesmente continuar a conversa ou não. Olha que doideira. Então eu procurava gatilhos, tipo assim, eu falava de livro, aquele livro Pai Rico, Pai Pobre. Vocês conhecem o livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki? Ele é um dos autores mais famosos, assim, em relação à independência financeira. Aquele livro mudou minha vida, assim. Pai Rico, Pai Pobre. Quando eu li, eu falei assim, Jesus, é o livro. E eu fiquei muito fã do Robert Kiyosaki, muito fã. Numa época que a gente não tinha recurso para poder fazer. E aí, o que acontece? Eu saía, aí era a minha estratégia, né? A técnica. Eu conversa vai, conversa vem e tudo, eu tocava no assunto. Você gosta de ler? Gosto, tal, mais ou menos. Aquela, nossa, li um livro muito bom e não sei o que e tal, aquela coisa toda. Pai rico, pai pobre, não sei o que lá. Fala disso, fala de independência financeira, fala de liberdade, fala de dinheiro, coisa que as pessoas não falam, tudo. E aí, gente, a maioria não lê esses trem não, nem ligo pra isso, não gosto desses trem. Os que falavam assim, não gosto desse negócio, tudo esse povo de falcatrua. Nossa, eu tomava ranço da pessoa ali na hora, ali, pá, acabou. Me desconectava na hora, tchau, vai com Deus, feliz, tchau, tchau. E aí, eu conheci uma pessoa que a gente... Aí quando eu toquei no assunto, a gente ficou a noite inteira falando daquilo ali. Então, assim, foi para você ver como que a gente precisa tanto... às vezes é uma necessidade inconsciente, às vezes até consciente, assim, inconsciente tão grande que você começa a colocar aquilo ali como uma coisa assim, meu Deus, eu preciso disso para viver. Eu preciso disso para viver. Então você passa por esses perrengues ali emocionais e busca ao seu redor recursos emocionais também, como o apoio, para poder levar aquilo que você quer, aquele seu desejo, para ter a confirmação, a afirmação daquilo que você quer. E no digital a gente está completamente tomado por isso. Tomado, a gente quer, a gente precisa, nós seres humanos, o ser humano ele precisa de pessoas, a gente não é autossuficiente, não tem como ser, não é. Mas a gente precisa de pessoas. Só que ao mesmo tempo a gente quer pessoas que façam confirmação o tempo todo dos nossos desejos. Só que eu buscava isso porque hoje eu olho e falo assim, bom, eu tinha lá a minha regra para poder escolher a pessoa que eu ia ficar, namorar, lá. E inclusive essa pessoa que eu conheci, eu fui casada com ele a gente quando namorou, tudo, 8 anos, e a gente é amigo até hoje. A gente fez negócio junto, tudo. Nossa, uma amizade linda, assim, uma relação legal. E 8 anos juntos. Para você ver que às vezes a gente busca no nosso social, no nosso entorno, a confirmação daquilo que é o nosso desejo. Mas o que acontece hoje no digital? Quando você vai começar,
Quando você vai começar, você ainda não tem resultado. E quando você não tem resultado, gente, a pessoa que te apoia, que acredita em você, sem você ter resultado, a gente tem que dar muito valor a isso. Muito valor. Porque hoje é muito mais acessível apoiar a Cris. Você gerando resultado é muito mais acessível te apoiar, te incentivar, te motivar, falar vai em frente, é isso aí, é difícil mesmo, mas vai acontecer. Quem são as pessoas que predispõem a fazer isso, a ensinar, a dar o apoio emocional pra gente a fazer um negócio? Porque se você não tem equilíbrio emocional, você não consegue construir nada. Eu posso ficar aqui falando o dia inteiro, ensinando, fazendo aula, fazendo qualquer coisa. Se você não tem o seu emocional sendo construído para isso, você não consegue. Agora, quem é que te apoia sem ter resultado? Mais do que isso, eu estou esperando isso de quem? Aí eu comecei a entrar no estudo profundo sobre isso, porque isso me fez sofrer muito. Eu fui muito julgada, muito, muito. Essa menina só fica no computador, essa menina está abandonando a carreira dela, essa menina não quer mais saber da faculdade, só quer ficar no computador, vira à noite, tá viciada, essa menina só fala de dinheiro, essa menina só fica à toa aí, não faz nada. Por que as pessoas tinham a percepção que eu ficava à toa, não fazia nada? Porque aquilo que eu ficava fazendo o dia inteiro não, geral, não mostrava resultado. Então eu julgava. De todas as formas. Todas as pessoas. Falando, às vezes, de uma forma um pouco mais carinhosa, às vezes de uma forma um pouco mais agressiva, mas falava. Isso marca a gente. Isso marca a gente. A gente às vezes não tem a noção da forma como a gente fala, mas a forma como a gente é percebido marca muito a gente. E eu entrei num estudo profundo disso, me fez a minha jornada ser muito mais difícil do que ela poderia ter sido. E aí o que acontece? O que a gente vê? A gente vê muitas pessoas não começando pela falta de apoio. E a gente vê muitas pessoas, além de não começar, as que começaram desistindo. Porque às vezes você está ali na maior luta, né? Naquela coisa, o tempo todo, e alguém vem e te dá um tapa, isso dói. Dói, né? Quando você está ali querendo fazer a coisa e, cara, o tempo todo, assim. E se você parar para pensar, a maioria das vezes, essa sinergia, ela vem das pessoas que estão mais próximas, porque são as pessoas que estão se relacionando com a gente. E vendo aquilo ali. E aí uma coisa que eu aprendi muito é: não adianta eu falar muita coisa sem antes ter resultado. Não adianta. Eu aprendi isso. E isso fez o quê? Vai fazer você entrar no estágio de solidão, porque o empreendedor é um bicho solitário. Principalmente no começo da jornada dele. Solitário. É uma coisa que às vezes a gente mais tem, é a gente com a gente mesmo ali, tendo que lidar emocionalmente com as nossas coisas, com os nossos desafios, com as nossas inseguranças, e a gente tem que lidar. Não tem jeito. O empreendedor é um bicho solitário. Então, por que a gente faz isso? Que a gente se recolhe. Por que a gente se recolhe? Para não ter o julgamento. Eu me fechei num quarto por anos para me proteger do julgamento. Porque o pouco que eu falava, quando eu tentava explicar, cacete. É uma palavrinha aqui que te magoa, é outra ali que te magoa, e aí vai fazendo um efeito cumulativo, vai criando um histórico de lembranças, porque por mais que a gente trabalhe técnica, eu sei que lá faz isso aqui, cara, tem uma coisa que a gente entende que
São ondas vibracionais a nossa energia para a gente produzir aqui. Uma venda é uma onda vibracional aqui dentro, né? Então, o que acontece? Muitas vezes a gente não sabe se proteger. E a forma que a gente tem de querer isso, eu brinco, eu falo com uma amiga minha que eu era igual um bicho do mato. Sabe aqueles pincherzinho que você vai chegar perto, fica rosnando? Tipo assim, não chega perto de mim? Eu entrei nisso na minha vida. Eu falei assim, não, me deixa. E aí as pessoas vinham vir pra perto de mim, eu comecei a me tornar uma pessoa agressiva, assim, agressiva no sentido de sai, sabe? Não quero falar com você sobre isso. Me deixa eu quieta aqui. E aí ia pra dentro do quarto, ficava lá e bicho enraivado. Se alguém chegasse perto, às vezes até pra dar um carinho, alguma coisa, mordia. Não tem quando o cachorrinho você é muito maltratado e você vai chegar perto dele, ele fica lá. Isso que acontece com a gente ser humano. E aí a gente entra num ritmo de como é que eu vou sair dessa situação? Eu me questionei muitos anos no meu negócio. Como é que eu vou sair dessa situação? Porque foram 4 anos sem método, sem mentor, para conseguir fazer alguma coisa. 4 anos. E aí, eu comecei a me fechar tanto nisso, que eu comecei a ter raiva de gente. Olha só o nível que vai chegando o negócio. Eu comecei a ter raiva de gente. Por que você começou a ter raiva de gente? Porque na minha cabeça, gente só queria me fazer mal e falar coisas que iam prejudicar o meu sonho. O meu desejo. Porque ninguém sentava do meu lado e falava assim, ô Cris, me conta aí do seu sonho, me explica. Ninguém falava isso, pelo menos, cara, deixa eu te explicar isso daqui. Não. Não tinha isso. Era só um julgamento das pessoas próximas. Então eu falei assim, gente, se eu não construir um mecanismo... E olha como é que é difícil. Como é que você sai disso, gente? Como é que você sai dessa estrutura emocional para você tocar um projeto? Como é que você lida no dia a dia com a sua estrutura emocional para você tocar um projeto? Tocar uma campanha, fazer as coisas, aprender. Isso aqui é tão inovador, é difícil das pessoas conceberem isso. De tão novo que é, não é uma coisa que a pessoa fala. Não é uma profissão que já existe. Se você fala que vai fazer qualquer coisa, as pessoas falam que bacana, nossa, vai fazer medicina, nossa, vai fazer farmácia, nossa, vai fazer isso, vai fazer arquitetura, vai fazer... Legal, bonito, bacana, tudo é bonito. Agora você vai falar que vai fazer o digital, não sei o que lá, é porque esse povo vai dizer, é porque não sei o que, uma série de pré-julgamentos, assim, que eu fico assim, eu falo assim, gente, as pessoas não sentam para perguntar antes o que é, para procurar entender o que é antes de julgar, não, já chega julgando, já chega arrebentando a gente. Já chega arrebentando a gente. E aí, quando você tá ali numa situação vulnerável, porque, pô, quando você não tem resultado ainda, você tá vulnerável. Você tá vulnerável ali, você tá sensível ao negócio. E aí, como é que a gente arruma força para poder conseguir? Aí eu vou falar para vocês o que eu fiz. Nessa questão de não ter... Porque, gente, o não tem um apoio como começar... Tem tópicos que a gente pode falar disso, mas é o que eu tô falando para vocês, é muito mais profundo. Isso é muito mais, tem que tomar cuidado com esse conceito, né? Eu chegar aqui, ó, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso e vai pra frente. Não é, a gente tem que aprofundar, porque igual a gente aprofundou ontem página de inscrição, taxa de conversão, técnico, mostrei número, não sei o quê, a gente não pode desdenhar do aspecto emocional da gente conduzindo o nosso negócio. A gente tem que cuidar disso, lidar com isso, porque daqui a alguns minutos, às vezes muitos já podem estar passando por isso, daqui a alguns minutos a gente pode passar e ter que enfrentar isso no nosso dia a dia. Então, eu entrei nesse estágio, passei pelo limbo, né? O que é o limbo? É a raiva de gente, é a reclusão, me afastei das pessoas,
me afastei do ciclo social, comecei a ter fobia social. O que é fobia social? Fobia social, eu não entendo assim né? Mas assim, pra mim foi, eu tinha medo de estar em lugares que tinha muita gente. Pavor, pânico. Eu lembro que eu fui num evento, um evento ao vivo do Robert Kiyosaki, no Rio de Janeiro. Eu quase morri quando aquele homem veio no Brasil. E quando eu cheguei no evento dele, eu tava tão traumatizada, eu era tão bichinho do mato, assim, tão pincher escondido atrás da moita, não tem, rosnando, que eu lembro que eu chegava assim no evento, só de pensar no evento ao vivo eu começava a tremer, assim, eu suava. Eu falava assim, meu Deus do céu, porque no meu cérebro, imagina, ter que aquele monte de gente, é muita gente perto de mim, eu não aguento isso não. Eu lembro que eu sentei lá no canto, no último do canto da última cadeira, fiquei lá no cantinho do último lá e fiquei lá, igual um bicho. Já se sentiu um bicho? Eu me senti um bicho ali. Agora, como é que você pensa em construir negócio se sentindo assim? Como é que você sai disso? E o começo daquele livramento da, do, do, da salvação foi justamente ter enfrentado aquilo lá. Porque eu ouvi coisas dele que levam a minha vida até hoje. E isso é diferente de se lamentar, entendeu, gente? Assim, eu falo muito, não fica sentando no banquinho da lamentação na vida. Tem pavor disso, de se fazer de vítima. Não tem nada a ver com isso. A falta de apoio não tem nada a ver com isso. É muito mais profundo. É muito profundo. Então, quando a gente às vezes não tem, às vezes, gente, é uma palavra que a gente escuta de alguém, um trejeito, que compromete todo o nosso projeto, toda a nossa trajetória, toda a nossa construção. Às vezes é uma palavra, uma frase que a pessoa falou. Aquilo entra e você, nó, machuca, dói, arranca. E aí você aquilo, né, corrói. E ó, esse instinto de proteção na fala, tudo isso que eu peguei muito no começo, eu lido com isso até hoje. Até hoje. Porque às vezes eu sou uma pessoa muito ignorante, não sei se é ignorante, é muito dura, muito grossa, sabe? Tem hora que eu falo assim, nossa senhora, Cris, fala direito. Aí, quando eu cheguei nessa situação que eu não tinha apoio, eu estava reclusa num quarto, querendo fazer meu negócio, não tinha resultado para poder sustentar em cima daquele resultado, eu falei assim, bom, o que me resta agora? Eu não vejo saída. Por um momento eu não vi saída. Eu falei assim, não sei. E aí eu comecei a pensar, Cris, foi as perguntas que eu comecei a me fazer, né? Qual o tipo de apoio que você precisa? Você já fez essa pergunta para você mesmo? Qual o tipo de apoio que você precisa? Porque aí eu me correlacionei em 3 tipos de apoio. Primeiro, emocional. Então eu ficava me questionando isso. Para eu construir o meu negócio, qual o tipo de apoio emocional que eu preciso? Qual o tipo de apoio emocional que eu preciso? Segundo, financeiro. Que às vezes a gente precisa de apoio financeiro e aí é uma merda. Porque a pessoa não te apoia e ainda te julga. Ah, merda. Então eu precisava de apoio. Eu fiquei observando isso. Eu preciso de apoio emocional. Eu preciso de apoio financeiro. E eu preciso de apoio técnico, estratégico.
Então são os 3 tipos de apoio que eu me vi ali. Eu falei, bom, ninguém me apoia, não tem dinheiro, não tem técnica. Só se eu esperar, sentar e esperar um milagre do céu vir, vem a milagre, abre um buraco no céu e joga sobre mim um milagre. E eu vou contar pra vocês como que aconteceu o milagre nesse sentido. Eu comecei a pensar que eu tinha que começar a me cercar de pessoas que falavam o mesmo que eu. E aí eu fiz isso através, na época, como tinha muito pouco no mercado digital, com livros. Então, Pai Rico, Pai Pobre, ficava procurando tudo que tinha, Segredos da Mente Milionária. Adorava ficar imersa ali lendo, sabe? Quem pensa enriquece. Quem pensa enriquece. Nossa, um livro maravilhoso. Ficava ali, ficava submersa ali, porque aquilo me levava num estágio de... me tirava um pouco daquele ciclo, daquela onda vibracional da tristeza ali, de não ter o apoio, e meio que me transportava para uma outra linha vibracional. Vocês acreditam nessa questão de linha vibracional? É porque eu acredito muito nessa questão de energia, da atmosfera, da linha vibracional que a gente se envolve. Eu acredito muito. Tem gente que é um pouco cética, é muito mais técnico que não acredita, tá? Então pode ser que não seja tão interessante, mas pra mim, assim, eu acredito demais na questão das ondas vibracionais que a gente constrói em volta, que a gente se envolve ali para fazer tudo na nossa vida. Tudo. E aí, o que acontece? Quando você se predispõe a entender essa questão da energia, eu comecei a procurar pessoas que falavam aquilo que eu queria ouvir. E eu comecei uma busca desesperada por isso. Porque olha só, a cada palavra que eu via, porque a gente tem que olhar por esse lado também quando a gente está nessa situação difícil, era como se fosse uma fagulhinha de fogo, sabe? Eu sentia isso muito forte. Como se fosse uma fagulha ali, cara. Que massa ler isso. Eu ficava assim, nossa, que massa ler isso. Que massa, que bom ler isso, que bom que essa pessoa tá falando isso. Gente, é nisso que eu acredito. Tem quando você precisa e você vai vendo, vai dando umas fagulhinhas que vai acendendo ali. Então foi isso que eu senti. Então, aí eu comecei essa busca desesperada de achar as pessoas. E olha como é sutil. Eu parei. Como é que saiu? Como é que foi o milagre que eu acredito? Eu saí da onda vibracional de buscar esse apoio ao meu redor, das pessoas que estavam próximas, e encontrei fagulhas para buscar esse apoio de pessoas que não estavam fisicamente próximas, estavam muito longe, que não sabiam nem da minha existência, como o autor de um livro, por exemplo, mas aquele estágio foi me tirando e me resgatando dessa situação que eu estava. Foi resgatando. Porque quando você está numa questão que você não vê meios de sair, mas você está em movimento ali, mesmo no seu desespero buscando alguma coisa, automaticamente você encontra aquelas fagulhinhas de esperança. Porque se tem uma coisa que o empreendedor é uma pessoa cheia de esperança. A gente tem muita esperança. A gente é otimista. A gente é otimista. A gente acredita nas coisas, a gente acredita nas pessoas. Tem coisa pior do que ser uma pessoa cética que não acredita em ninguém, que não acredita em nada, que acha que tá todo mundo mentindo e todo mundo fazendo isso. O mundo tá lotado disso, assim. Mas a gente, quando a gente decide fazer o nosso negócio, significa que a gente é muito esperançoso. Assim, cada coisinha vira uma fagulha de esperança, sabe? Já sentiu isso? Tipo, não, vai dar. E isso é muito bom, é raro no dia de hoje a gente ter essa positividade, esse otimismo, a gente, sabe, sair desse elo. Então, quando eu passei por esse limbo de, meu Deus, tem alguém falando uma coisa aqui que eu acredito. Tem alguém falando uma coisa aqui que eu acredito. Tem alguém, pelo amor de Deus, tem alguém, graças a Deus. Eu ficava assim, obrigada, Deus. Parece que foi uma coisa assim, e quem visse eu fazendo isso, abraçava aquele livro como se eu estivesse abraçando, meu
Meu Deus do céu! Quem visse falava assim, é doida, tá? Ela tá no estágio de loucura aqui, querendo fazer negócio, que chegou no nível que é manicômio pra ela. Alguém visse. Então, o que que você chega, o que que eu chego à conclusão? Que dentro dessa nossa positividade de querer viver assim, dentro dessa nossa positividade, dentro dessa nossa fé, dessa nossa esperança, que a gente acredita muito em coisa boa, que vai melhorar, que vai resolver, que a gente vai construir, e a gente vivendo isso num mundo onde as pessoas estão cercadas do contrário, da escassez, de concorrência, de todo mundo se matando lá para conseguir fazer as coisas, a gente consegue perceber que a gente cria, é uma conversa meio doida, mas olha só, que a gente cria, faz muito sentido, que a gente cria ondas vibracionais dentro dessa positividade que vai mover a gente em direção, é como se fosse um guia, assim. É como se assim, ó, você não tem, você faz um negócio assim, você não tem direcionamento e de repente você começa a ver luz e você fala assim, nossa, tem uma luz aqui, tem uma luz aqui, eu vou aqui. Eu vou aqui. Então é isso que acontece quando a gente começa a buscar referências de apoio, às vezes em pessoas que nem conhecem a gente, como eu fiz. E isso cria essa onda, essa fé inabalável, essa positividade inabalável que a gente tem. Eu nunca vi um bicho que é tão positivo que é o empreendedor, que a gente leva escurraço, surra no mercado, a gente apanha, mas eu nunca vi um negócio desse. Daqui a pouco a gente sacode a poeira, taga uma água na cara e fala assim, vai dar certo, vambora. Todo estrupiado, todo arrebentado, vambora, que vai dar certo. Como é que pode isso? Isso é construção de onda vibracional. Isso é construção de fé, dessa positividade para fazer o negócio. Então a gente tem que acreditar nisso. A gente tem que. Um outro exercício que eu passei a fazer, que foi uma das coisas mais difíceis da minha vida, olha só, você não recebe apoio. Imagina. Aí você começa a fazer a engenharia reversa da energia. O que é engenharia reversa da energia, Cris? Tá muito doido. Você começa a apoiar quem não te apoia sem esperar nada em troca. E isso vai começar com um exercício que você não vai fazer meio por exercício. Nossa, eu tenho que fazer esse exercício. Você já chegou em alguém que nunca te apoiou e deu um abraço, falou, ei, como é que você está fazendo? A gente não pergunta às pessoas o que elas estão fazendo. Como é que é isso? Interessante. Nossa. Mesmo a pessoa te... Você tem que deixar isso, né? E aí você começa a praticar. Porque se a gente quer apoio, a gente tem que apoiar. Se a gente quer ser entendido, a gente tem que entender. A gente tem que entender o lado do outro também. E isso vai construir uma nova linha vibracional em volta de você em direção ao seu resultado. Só que tem que partir da gente, porque o que aconteceu comigo? Eu esperava isso das pessoas. Não é injusto? Eu querer o apoio de quem não, nem sabia que esse mercado ia existir? Não parece meio injusto da minha parte também? Ah, ficou bicho do mato porque todo mundo te julgava. Não parece ser injusto? Vamos fazer uma autoanálise aqui. Parece justo? Eu queria o apoio dos meus pais. Eu queria apoio até dos namoradinhos que eu ia. Pelo amor de Deus, gente, olha o nível. Então, se ele não falar bem desse assunto,
Não tem nenhum beijo, não tem nada. Vai ser o tchau, boa noite, foi maravilhoso, vai com Deus. Gente, então a gente tem que servir, né? Antes de querer ser servido, a gente tem que servir. Entende? É muito doido isso. E a gente não quer. E aí o que acontece? Dentro disso a gente cria essas estruturas mentais de bicho do mato, de se isolar, sem perceber que hoje parte de mim, muito mais de mim. Eu apoio muito mais do que espero apoio. Eu ajudo muito mais do que espero ajuda. Parte de mim. E cada um tem um ponto de força que pode apoiar e ajudar alguém. Todo mundo tem. Você pode estar muito ali numa situação de limbo na sua vida, na dificuldade, você pode estar. Você pode ter certeza que você tem pontos, centros de força que outras pessoas não têm. Às vezes essas outras pessoas estão do seu lado, que você pode usar para ajudar e criar essa sinergia e construir essa nova linha vibracional. Você consegue perceber? Como que a gente faz isso? Praticando. Porque a gente não percebe, né? A gente não dá. A gente quer amor antes de dar amor. A gente quer apoio antes de dar apoio. Eu quero apoio, o fulano não me apoia, isso aqui. Eu tô apoiando quem? Partiu de mim? Porque eu tô em estado de clareza. Você tá em estado de clareza para essa questão de apoio agora? Tá. Então isso destrava. E isso trava também. Às vezes você é uma pessoa que tem um baita de um potencial no mercado, um baita de um potencial. Principalmente com as técnicas que a gente tem hoje, tem tanto potencial de construir, mas a gente trava nessas questões emocionais. E aí a gente chega aqui e fala de técnica, fala tudo, se a gente não fala disso, não adianta. Não adianta. A gente fica ali, olha, anos, não é assim? Anos, às vezes, anos. Sem se envolver no aspecto emocional de um negócio. Olha, você tem que ter uma meta de 100 mil por dia para você fazer as suas escolhas. Meta financeira, a gente fala disso, a gente não vive sem. Mas quais são os aspectos emocionais que sustentam toda essa carga vibracional, essa energia, gente? Por que as pessoas travam tanto, param tanto, desistem tanto, se sentem tristes tanto? Por que a gente está se sentindo tão pro mundo, tá com depressão como nunca na vida, na história? Por quê? Porque tá tudo tão acelerado, tá tudo tão louco, tá tudo tão desesperado, tá tudo tão que a gente não tá parando para se olhar. A gente tá fazendo no supetão, assim, no desespero, naquela coisa de aí não se olha mais, a gente não se conversa mais, a gente não se entende mais, a gente não busca mais isso. Porque o mundo está exigindo que a gente corra. Então o que a gente pode fazer? Se interessar. Anota uma coisa. A gente não tem que ser uma pessoa interessante. A gente tem que ser uma pessoa interessada. Antes de a gente ser uma pessoa interessante, a gente tem que se interessar. Então, às vezes a gente vem querendo ser interessante. Pô, a pessoa não tá me dando atenção, ela não tá me apoiando, não tá interessante o meu projeto, eu não sou interessante para você, eu não sou interessante para você, eu não sou um valor para você, você não me apoia, você não isso tudo você tá querendo ser interessante. Mas você tá sendo interessado pela outra pessoa. Entendeu? É uma coisa muito sutil, né? Como é que você demonstra interesse? Você faz esse exercício?
Como que você demonstra interesse pelas outras pessoas, pelos projetos das outras pessoas, pelas dificuldades das outras pessoas? Como que você demonstra interesse pela felicidade das outras pessoas? Quando você vê alguém feliz do seu lado, como é que você mostra interesse por essa felicidade? Fala assim, nossa, como que eu me sinto bem de ver você bem? A gente está em estado de presença aqui, mas o mundo não está. Então cabe a nós a nossa autorresponsabilidade de construir isso, porque senão, se a gente não tem essas percepções, a gente vai construir negócio aonde? A gente vai automaticamente voltar para o mundo tradicional de se fazer negócio, onde só tem o quê? Escassez. Concorrência, escassez, crise. E o mercado digital, o que a gente sempre fala? Um mercado de extrema abundância. De extrema abundância. Você aqui, você cresce. Você aqui não diferencia as pessoas. É um mercado justo. Então você tem que entender que existe uma fração de responsabilidade sua, Cris, nisso tudo. Eu falava isso pra mim. E aí um outro exercício. Como é que você não desanima com o julgamento? Como que você não desanima com o julgamento? Quais são os recursos que você usa? E o pior julgamento é o auto-julgamento. Porque você também se julga. Você também acredita que você não é capaz, que você não consegue. A gente também se julga. Eu recebi muitas críticas, antes de começar o meu negócio, antes de dar certo. Hoje os resultados falam por si. Tem uma vez que eu tive uma conversa tão séria com o papai, olha que o papai era uma pessoa que até me ouvia, sabe? O papai me ajudou muito no começo, assim. Só que minha filha, pelo amor de Deus, o paizinho tá dando certo, tô ganhando dinheiro, isso aqui lá. Ah, não sei, eu não vejo, cadê esse dinheiro, isso aqui lá. Fui lá no banco, arranquei um extrato, botei em cima da mesa, mostrei. Aí chegou pra mim, viu aquilo ali e falou assim: esse dinheiro é lícito, minha filha? Eu falei assim: ai, pai, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Tem noção? Então, assim, tem julgamento o tempo todo, tem auto-julgamento o tempo todo. É, pai, olha aqui, ó, daqui que eu tô. Daqui, ó, aqui os clientes. Aqui as vendas, aqui as coisas. Ah, agora você parou pra me ouvir. Pá, então agora eu posso ter a chance de te mostrar? Porra, gente, que isso? Nossa, me deu a chance de te mostrar aqui de onde vem, ó. Aqui à toa aqui, ó, o que eu tava fazendo. Que ninguém se deu pro trabalho de perguntar, sentar do lado. Minha filha, isso é lindo. Pelo amor de Deus, pai, cara. Pelo amor de Deus, minha filha, de onde vem o dinheiro dele? Meu Deus do céu, que gente! Entendeu? Ah, gente, muito doido. Muito doido. E aí a gente cresce com questões de... a gente cresce... A gente ri, né? Hoje a gente ri, mas, gente, é muito louco imaginar isso. Imagina. Mesmo mostrando o resultado, a pessoa chega e fala um negócio desse. Imagina como é que eu me senti, pelo amor de Deus. O que foi, Magali? Peraí, gente, vou ter que... Quem tem cachorro sabe o que é o entra e sai no escritório. Peraí que eu vou abrir pra ela. Minha filha. Vai. Mo, pega a Magali aí, ó. Desculpa, gente. Aí,
você, né, lida com isso. E aí você tá com essas questões emocionais de apoio. Então, uma coisa que eu fiz foi, para sair disso, eu comecei a buscar desesperadamente a minha tribo na internet. Comecei a buscar desesperadamente a minha tribo na internet. Só que quando você vai buscar a sua tribo na internet, você tem um cuidado que você tem que tomar. Qual que é o cuidado que você tem que tomar? O cuidado que você tem que tomar é que na internet está lotado de pessoas que você vai encontrar assim, que tem o mesmo objetivo que você, só que essas pessoas às vezes estão no começo e ainda não geraram resultado. E se você, olha só, usa desse mecanismo para você ter apoio, buscar tribo, buscar pessoas que estão olhando o mesmo objetivo, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É igual aqui a galera tá, cara, é todo mundo, a gente é alinhado, a gente é conectado, a gente vê, a gente tem a mesma visão. Isso está sendo construído. Isso é uma coisa que foi construída. Isso não é assim, cheguei aqui, falei, pode até ser que tenha alguém aqui que seja a primeira vez que esteja vivendo na vida, mas já entra nessa construção também. Porque quem não se conecta com isso não fica aqui, sai. E aí o que acontece? O cuidado que a gente tem que tomar é, primeiro, buscar as pessoas. Foi o que eu saí numa busca desesperada por quem já tinha gerado resultado naquele mercado. Então, por exemplo, quando eu conheci o Érico Rocha, que foi um dos meus primeiros mentores de negócios digitais, gente, eu não sei como, assim, quando eu acho um mentor, quando eu olho uma coisa, ele não era assim, ele não virou pra mim uma coisa assim de, ele vai me ensinar. Não! Ele virou o elo de sustentação da minha vida. Eu falei assim, cara, é isso, eu consumia 24 horas ali. Porque eu vi que, cara, gera resultado e se eu consumir eu vou conseguir modelar, porque a vida é uma eterna modelagem. A gente está modelando pessoas o tempo todo. A gente está modelando a estrutura mental das pessoas, a gente está modelando a forma de viver, de agir das pessoas. Tudo é uma modelagem. O tempo todo você é reflexo daquilo que você está modelando. Eu sou reflexo daquilo que eu estou modelando. Logo, eu procuro modelar pessoas que estão tendo resultado. Eu fico olhando ali, fazendo o exercício. Qual é o exercício que você faz, Cris? Qual é o exercício mental que você faz para fazer modelagem? O exercício mental que eu faço, eu olho e falo assim, ele está executando aquilo ali daquela forma, eu estou vendo isso. Eu vou buscar executar daquela forma também. Se ele está fazendo, se aquela pessoa está fazendo, eu entro no estágio de se ele está fazendo, eu consigo fazer também. E isso está muito relacionado ao que eu falo muito para os alunos da SD, do fazer até dar certo. Fazer até dar certo. Todas as turmas, antes de começar qualquer turma do Digital Sem Barreiras, eu sempre preparo as pessoas, pelo amor de Deus, quem não deve entrar aqui? A pessoa que quer entrar para ver se vai funcionar. Entra para fazer até dar certo. Então, isso faz parte de quê? Modelagem. Porque o mundo é padrão, gente. O mundo é padrão, então as coisas funcionam. Se você coloca uma oferta no mercado, você vende, é padrão. Padrão de comportamento. O comportamento humano ele é todo dotado de padrões. A partir do momento que a gente entende esses padrões, que a gente começa a construir, a gente começa a fazer também. É uma coisa de construção, tudo é padrão. Se você coloca suas coisas, você construiu uma parte, você vai ter ali a taxa de conversão, existe padrão, o negócio é assim, não tem como mudar o padrão. É você construir esses padrões para você também. Colocar uma oferta para você também.
escolher um produto para você também e fazer um anúncio para você também. E vai ter que passar por todos os percalços que todo mundo passa. Ele tá passando pelo percalço? Tá, porque a gente olha às vezes para a vida de quem tá lá e a gente acredita que a coisa foi uma linha tênue. E não é uma linha tênue. É uma linha cheia de altos e baixos ali, entendeu? Tudo é padrão, não tem... você consegue se diferenciar quando você entende que tudo é um padrão. Quando eu comecei a fazer isso aqui, eu comecei a trabalhar, olha só, comecei a trabalhar numa empresa de marketing multinível lá no começo. Entrei numa desses negócios assim. Vendia VoIP. Vocês lembram de VoIP? Era voz sobre IP, era fazer ligação pelo computador e não pagar a ligação, na época que nem existia o WhatsApp, essas coisas que hoje liga de graça. Teve uma época que lançaram uma tecnologia chamada VoIP. Voz sobre IP. Era fazer ligação pelo computador sem pagar interurbano, sem pagar não sei o que lá. E aí eu entrei numa empresa que o produto dessa empresa era um chip VoIP. Então eu vendia o VoIP e eu ganhava comissão ali. Era um multinível. E mandava e montava a minha rede ali com aquele multinível. Então, como era na época do MSN lá, do Orkut, do MSN, que eu usava para divulgar, eu divulgava no Orkut, as pessoas me adicionavam no MSN, e do MSN eu ia para elas para uma sala, tipo essa daqui, tipo isso aqui, tipo um Zoom, uma sala ao vivo, que era tipo um meeting lá dessa empresa, essa empresa que fornecia aquela sala virtual para apresentar o projeto, a proposta e as pessoas comprarem ou não. As pessoas compravam ou não. E aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer e eu ficava olhando os caras que estavam fazendo. Então eu estava assim, gente, o meu apoio emocional, olha isso, eu me apoiava emocionalmente naquelas referências que eu tinha, que estavam fazendo. Eu falava assim, gente, eu vou fazer isso também, o que eu preciso fazer? É só repetir exatamente o que ele está fazendo? É modelagem. Olha a busca de apoio emocional, estrutural, técnica em alguém que já estava fazendo, que estava ali diante dos meus olhos, observando, eu conseguia trazer isso para mim para poder aplicar. E aí eu comecei a fazer. E aí sabe o que acontecia? Eu puxava as pessoas do MSN, do Orkut, as pessoas me adicionavam no MSN, eu conversava com a pessoa no MSN, falava do VoIP, olha, você vai poder ligar, o produto é muito bom, você vai poder, não vai precisar pagar ligação, aquela coisa toda, lá. E eu vou te apresentar hoje. Aí eu fazia 3 apresentações por dia. 3. 10 da manhã, 3 da tarde e 8 da noite. 3 apresentações por dia. Aí, o que eu fazia? Puxava as pessoas do MSN, então começava ali 7 horas da manhã, e aí eu começava a chamar as pessoas para aquela sala lá, mandava o link lá no MSN e as pessoas entravam naquela sala, ao vivo. E aí eu entrava com elas lá, tipo, a gente tá aqui. Aí colocava lá a apresentação da empresa, colocava a apresentação do produto e no final chamava a pessoa para comprar, falava o preço, o processo lá. Só que eu fazia isso 3 vezes por dia. Aí, o que aconteceu? Cada reuniãozinha dessa que eu fazia dava em média de 3 a 5 pessoas que eu conseguia puxar do MSN para lá. Eu via as pessoas entrando, né? 3 a 5 pessoas. Eu ia lá, começava a falar. Dessas 3 que eu fazia por dia, metade eu tinha que terminar pela metade. Por que vocês acham? Eu tinha que parar na metade. O que vocês imaginam? Tinha 3 a 5 pessoas ali. Eu começava a apresentação. Quando dava uns 10, 20 minutos de apresentação, eu tinha que encerrar. Por quê?
O que vocês imaginam que acontecia? Sabe o que acontecia? Isso aí. O povo ia embora. 3 a 5 pessoas, o povo ia embora. E aí eu ficava ali olhando, né? Enquanto tinha um, eu ia lá, 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 eu ficava olhando lá, 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 ia passando lá, 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 e ficava olhando e tuf, quando a pessoa saiu, nossa. E eu ficava marcando, falava assim, nossa, esse eu fiquei pelo menos 20 minutos, nossa, esse daqui eu fiquei meia hora antes de acabar, pela metade, porque a apresentação em si era quase 1 hora, era 40, 50 minutos, né? Então, assim, quando eu chegava ali no finalzinho, antes de todo mundo ir embora, eu falava assim, caraca, hoje eu durei meia hora aqui antes de terminar. Aí terminava e continuava trabalhando pra de 3 horas da tarde. E quando chegava 3 horas da tarde era a mesma coisa. Quando chegava 8 horas da noite era a mesma coisa. Só que com isso, o que acontecia? Eu fazia 6 vendas, uma média de 6 vendas por mês. 6 vendas por mês. E aquelas 6 vendas por mês me dava a meta financeira que eu queria, que era R$ 2.000 por mês na época. Então eu sabia que eu tinha que fazer. Se você pega 3 apresentações por dia, eu fazia de domingo a domingo, só no domingo que das 8 horas da noite eu não fazia. Domingo eu só fazia 2, a noite do domingo eu descansava. Então eu fiquei 7 meses fazendo isso. Agora vamos calcular. 7 meses fazendo um troço. Porque me dava o meu retorno ali. Pra mim, eu não tava nem aí se tava saindo. Você trabalha o desapego. Você trabalha o desapego. Então, eu fazia 3 por dia. 30 dias dá 90. Tirando domingo, dá 86 apresentações por mês. Eu ia dormir cuspindo sangue. Todo dia à noite. Eu escovava dente e cuspia sangue. Porque 3 apresentações por dia. Só que eu tava modelando. Eu tava vendo os caras fazendo. Só que eu ainda não era boa em fazer aquilo. Mas eu estava modelando. Eu estava buscando o desespero do apoio. Eu estava me apoiando numa modelagem emocional que me fazia falar assim, eu quero fazer o que aquele cara está fazendo. Porque olha lá, como é que ele tá, como é que ele faz, como é que ele consegue fazer. Eu estava modelando emocionalmente aquilo. E ao mesmo tempo, se você pegar 86 apresentações por mês vezes 7 meses, olha quantas apresentações eu fiz. 602. Umas 300, 400 caiu pela metade. Mas eu entrei lá 602 vezes em 7 meses. Que cérebro que não treina, não evolui fazendo isso? Não modela? Eu tinha 86 apresentações para fazer 6 vendas. Essa era a minha métrica. Esse era o apoio emocional que eu queria ali. Aquele cara ficava falando, vai, Cris. Eu lembro que uma vez ele entrou em uma, eu tremia, minhas pernas tremiam, não conseguia falar, eu suava. Porque eu vi que ele entrou em uma apresentação minha, estava lá me vendo apresentar, eu não conseguia falar. De tão doido que é essa questão de modelagem, de você ter a referência. Então, assim, hoje, gente, a gente pode buscar as nossas referências na internet. A gente tem que tomar o cuidado no conceito de tribo em se espelhar em quem está gerando resultado. Porque a pior coisa que pode acontecer quando a gente está criando esse meio de apoio, de tribo e tudo, é a gente se construir respaldo em quem ainda não, quem está no processo de modelagem, que ainda não criou, que ainda não fez. Então poderia ter muitos colegas, por exemplo, tiveram muitos colegas que entraram na fórmula comigo, lá naquela primeira turma do Érico, que abandonaram, que não estão há 8 anos fazendo isso aqui. E se eu mesmo no conceito de tribo tivesse dado ouvido para aquelas pessoas? Eu tivesse, pessoal, ninguém foi, vou parar também. Não, isso aí não. Maurício, isso aí não funciona não.
Olha o cuidado que a gente tem que tomar. Porque você está entrando numa tribo, conquistando. Então a gente tem que olhar, se referenciar pelos resultados. E isso até inibe a gente de sofrer pelo julgamento alheio, porque a gente sabe que muitas vezes o julgamento vem das pessoas que não viram o nosso resultado ainda. E isso é normal, a gente não tem que ficar culpando as pessoas por causa disso. A gente tem que se libertar de culpar as pessoas disso. Então, o nosso apoio emocional, ele está respaldado nas modelagens que a gente pode fazer. Em todos os aspectos da nossa vida, a gente pode modelar. A gente pode modelar pessoas que têm uma alimentação saudável, a gente pode modelar pessoas que fazem atividade física, a gente pode modelar pessoas de negócio, a gente pode modelar pessoas que falam de energia, de ondas vibracionais, a gente pode modelar pessoas que falam de dinheiro, que ensinam técnicas. A gente tem esse poder. Você tem esse poder agora. E muitas vezes você está se respaldando de continuar seu negócio, de tocar o seu negócio, de estar no mercado digital, porque às vezes você não está tendo apoio ao seu redor. E às vezes o fato de você não enxergar as modelagens que você pode fazer está acabando com o seu sonho. Acaba com o sonho, porque você fica ali e fica, cara, ninguém está me apoiando aqui, mas olha essas pessoas que estão predispostas. Quem você segue, quem você ouve, a quem você dá a sua atenção, o seu ouvido, a quem? Você tem que dar, olha só, o estado de presença que você tem que entrar. Você tem que dar o seu ouvido para as pessoas que estão gerando resultado, que estão vivendo aquilo que você quer viver. E ao mesmo tempo, você tem que usar o seu ouvido como forma da autorresponsabilidade, que parte da gente, a gente primeiro tem que amparar antes de ser amparado, de dar amparo àquelas pessoas até que te julgam. O exercício. Então, você cria essa linha de inteligência para tocar a sua vida. Ouve quem você quer modelar, que está alinhado com seus princípios. Empresta o seu ouvido para essa pessoa. Entrega o seu ouvido para essa pessoa. Entrega a sua atenção para essas pessoas. E tem um monte. Se você fizer essa busca, você encontra. E, por outro lado, usa esse mesmo ouvido para ouvir e ser amparo das pessoas que não te apoiam. Olha como é que você muda toda a estrutura daquele primeiro ponto da pergunta que a gente entrou aqui, não tem o apoio, como começar no digital. Você parte a entender, porque você está em estado de presença. Aquela outra pessoa que não está te apoiando, não está. Não no nível que você está. Porque você está se cercando, você está se alimentando dessas pessoas que você quer modelar. E essas pessoas são o apoio emocional que você precisa. Olha o tamanho da abundância desse mercado. Olha quantas pessoas maravilhosas tem aqui, incríveis, que estão trabalhando, gerando resultado, fazendo, dispostas a fazer isso, que escolhem isso. E aí, quando você se cerca dessas pessoas, você cria uma onda em volta de você tão forte, que você consegue construir essa luz que às vezes você não vê há muito tempo. Esse fio de luz. Porque não tem nada mais poderoso na nossa vida do que a gente se cercar de gente com onda vibracional positiva. Em todos os cenários, tem um que vai te ensinar a técnica, o outro vai te ensinar o método, o outro vai te ensinar o dinheiro, o outro vai te ensinar a energia, o outro vai te ensinar de relacionamento, o outro vai te ensinar a se comunicar, o outro vai te ensinar a ser feliz, o outro vai te ensinar, o outro vai te ensinar. Você tem esses apoios emocionais abarrotados. Aí às vezes a pessoa está reclamando, você vai ver lá, ela está seguindo no Instagram o amigo da fofoca, do outro, da besteira, do negócio, 500 milhões seguindo, 500 milhões de pessoas, você olha assim, isso aqui me dá... Ai, gente, isso aqui é um negócio... Aí, aquelas outras que estão mesmo construindo, estão tudo distante, e aí você não se atenta.
e continua desesperadamente buscando o apoio emocional dentro da sua casa ou em volta dessas pessoas que não estão na mesma linha vibracional do que você. Usa esses recursos a seu favor. Pega para você isso, pega para sua vida. Pega para sua vida, você vai precisar disso para você construir negócio. A gente senta aqui, a gente tem que analisar métrica, a gente tem que fazer página, a gente tem que fazer negócio, tem que fazer vender, tem que dar tudo errado, a gente tem que olhar para esse troço, fazer o negócio dar certo, fazer o trem funcionar, fazer o trem, a gente precisa de força, gente. Energia, 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 tudo é energia. Você não tem energia, não produz nada. E você tem uma forma de ter um tanque de energia em volta de você, assim, ó, um exército. Constrói o seu exército de gente em volta de você, te protegendo de todos os lados, todos os aspectos. Vai seguir quem fala de comida saudável, vai seguir quem fala de coisa boa, de quem fala de energia. Segue, procura, vasculha, deixa de seguir, nativa essas outras que não estão somando nada e não tem nada de errado. Você não está julgando, achando mal, falando mal de ninguém. Você simplesmente não quer que isso prevaleça no seu estado vibracional agora, porque você está construindo as suas coisas. E aí você precisa desse exército em volta de você. E aí a gente chega e fala aqui, na internet tem muito. Olha o tamanho desse mercado, o quão grande é. Por que eu vivo tranquila? Porque, gente, eu tô numa merda, deu uma merda aqui em alguma coisa, algum setor da minha vida, eu começo automaticamente a ouvir essas pessoas, automático. Automático. É o meu exército de proteção que eu construí porque eu estava em estado de presença. É o seu exército. Porque se a gente é gente tão positiva, a gente que é empreendedor, a gente tem tanta positividade dentro da gente, tanta fé, tanta esperança, tudo que a gente falou aqui, e às vezes a gente se esquece de se cercar. Só que a gente não é uma rocha bruta que aguenta tanto solavanco. Então a gente tem que criar o nosso arsenal de guerra, de pessoas maravilhosas em volta da gente. Para tudo quanto é lado que você olhar, você só vê isso. Já fez esse exercício? Já pesquisou? Já pensou? Nossa, querido, mas você está falando. Nossa, querido, mas você tem um produto, você vende, você está falando para a gente pesquisar outras pessoas que vendem. Será que eu não vou comprar da outra pessoa, eu não vou comprar de você? Gente, não existe isso não, gente. Não existe isso. O mundo é mundo. Tem abundância para todo mundo. Você pode fazer o que você quiser. Você pode comprar o meu curso, você pode comprar o curso do outro. Você pode fazer o que você quiser. Tá fazendo bem para você? Tá indo dentro da sua linha? Tá ótimo. É isso que a gente constrói aqui. Do mesmo jeito, tem um monte de gente chegando aqui todo dia que conecta aqui. E é isso e é isso. Essa é a abundância que existe. Então, o nosso, a nossa linha tênue de modelagem está nisso. Quem são as pessoas que você está modelando? Quem são as pessoas que você está modelando? Você faz exercício em relação a isso? Você está ouvindo, dando ouvido a quem? Porque às vezes dentro da nossa casa a gente não vai ter, gente vai ouvir coisa dura. Só que a gente tem que aprender a filtrar. E a forma como a gente tem de filtrar um mecanismo é o antídoto, né? O antídoto é a gente dentro. Alguém falou uma coisa mal, meu filho? Alguém te falou uma palavra mal para você que te magoou? Pega o seu exército e se entope de coisa boa. Se entope de sair pelo olho. Uma coisa mal que te falou, que uma tristeza que você tem às vezes da sua vida, de alguma coisa que aconteceu, que é marcante, cria o antídoto. E o antídoto não é ir contra isso, não é achar ruim, não é bater de frente, não é brigar, não é estressar, não é nem se afastar, criar isolamento em relação a essa pessoa. É você não julgar e se abarrotar do antídoto, do contrário, do bom. Você está sob o seu poder fazer isso. Está sob o seu poder fazer isso. É a sua escolha. Porque você acha que você vai conseguir construir negócio sem esses conceitos?
Como é que consegue? Como é que consegue? Cuida do seu exército, modela, busca o seu apoio emocional em quem está olhando para a mesma direção que você. Cuidado com o julgamento, com o seu auto-julgamento. Ampara antes de querer ser amparado. Usa o seu antídoto de poder para você tocar suas coisas, porque a sua vida não é fácil. Mas ela pode se tornar mais tranquila assim, mais leve. Eu já vivi esse caos todo aí que eu conto e hoje eu tenho uma vida muito mais leve. Muito mais leve. Muito mais tranquila. Muito mais tranquila. Nossa. Com muito mais qualidade, mais intensidade, mais leveza. Por quê? Porque tem esses princípios. Olha os princípios que estão regendo a gente aqui nessas aulas. Quantas aulas a gente já tá? Não lembro mais. Qual aula que é essa, gente? É a 30? Não, a 30 foi com... É a aula 32. 32. Ou 33, não lembro. Quantas aulas a gente está aqui construindo princípio? Olha o arsenal de princípio. É aula de copy e fala do princípio, e de avatar, e de tráfego, e de anúncio, e de página, e de apoio, estrutura emocional, onda vibracional. Olha com o que a gente está se alimentando. É esse alimento que constrói o nosso negócio. Vai muito mais além. Vai muito mais além da gente ter simplesmente o método, a técnica. O que mais esses dias eu estava ouvindo, quer ver? Que eu adoro ficar ouvindo os depoimentos dos alunos. Eu estava ouvindo ontem, era a Raquel, deixa eu ver aqui. Vou mostrar para vocês um pedacinho. Eu estava ouvindo, ela falou que o DSB não é só... Mudou a vida dela nesse sentido de pensar, entendeu? Ela estava falando isso numa entrevista, quer ver? Deixa eu ver se eu aumento aqui para vocês ouvirem. Será que vai dar certo? Eu estava ouvindo ontem isso aqui. Ó. Ó. Eu fico ouvindo as entrevistas, tá vendo? Aqui tem uma série de entrevistas, alunos, muitos alunos, né, entrevistados. Eu adoro ficar ouvindo isso aqui porque isso me alimenta. É o meu alimento. Ouvir as entrevistas com os meus alunos, ouvir os alunos, né? E ela estava contando que... Eu estava nesse trechinho aqui, quer ver? Olha. Era exatamente repetindo o que eu costumava fazer. Eu começava, aí a dificuldade parava. Aí já parou de novo aqui, já desistiu de novo daqui. Entendeu? E o que eu tirei de lição pra minha vida, por isso que eu falo que o DSB mudou a minha vida. O DSB não me deu assim, me deu um Você trabalho. tá até aí, né, Raquel? Não só isso, ele me ajudou muito, muito como pessoa, né? Como essa questão de você continuar e as dificuldades vêm e você conseguir superar isso. E eu ver que eu era capaz disso. Eu fiquei muito, assim, feliz de ver, assim, nossa, como que eu consegui realizar isso? Eu olhava pro site e ficava, gente, não acredito que eu fiz isso. Não acredito. Entendeu? Eu mandei pro meu sócio e ele falou assim, nossa, parabéns! Você usou o quê? Fez tudo, parabéns! Poxa, eu vi um profissional que vende site, trabalha com essas coisas, HTML, Eu tô ouvindo tá mais rápido, né? É que eu escuto no mais rápido. E eu fico me alimentando. Isso aqui faz parte do meu exército. Eu fico aqui, ó. Eu boto aqui, ó. Quando a coisa não tá, quando eu tô aqui, quando eu tenho que baixar o custo político, quando eu tenho que gravar mais, quando eu tenho que lutar mais pelo meu negócio, ó. Eu fecho aqui no meu fone aqui, ó. Eu coloco meus alunos aqui na entrevista e eu fico aqui, ó. Eu fico ouvindo. E eu fico ouvindo. E eu fico ouvindo. Pra quê? Pra reforçar a construção que a gente faz, para entender que é muito mais do que só o dinheiro. O dinheiro é o oxigênio. A Raquel tá até aí, né? Vou começar a chamar vocês aqui pra... Se você quiser entrar aí, você me fala, Raquel. É muito mais, entende? Então, assim, vai além dessa construção, é a onda vibracional. Você consegue entrar aí, Raquel, aqui ao vivo? Ou é...
Se conseguir, se tiver na conexão, você me fala. Eu vou te chamar aqui ao vivo. Começar a chamar aqui vocês ao vivo. Então é uma inspiração. Então o que ela está fazendo, gente? Está modelando, está construindo. E ela falou ali no começo, o marido dela não apoiava tanto assim, porque começava e parava. Ela mesma começava e parava. Então às vezes a gente exige das pessoas aquilo que, sabe, não faz um sentido. Você consegue? Manda a solicitação, Raquel. Deixa eu ver se eu te acho aqui. Assim, vai ser no improviso, tá? Mas se você não quiser também, não estiver confortável, te mandei aí. Vamos ver se a gente vai ter. Vai lá um pouquinho. Oi? Na cozinha. Ah, gente. Gente, eu não estou preparada para entrar ao vivo, né? Que legal. Porque a gente está aqui se alimentando, com certeza. Não, essa história inspira. Eu estava assistindo aqui ontem, assim, e é impressionante. Eu fiquei, sabe, e aí, como eu estava preparando uma aula de apoio, teve esse momento que você falou aqui no começo, né? O seu marido não dava aquele apoio, e às vezes a gente julga, né? E, cara, você mesmo reconheceu ali que às vezes começava e parava um projeto, né? E teve Exatamente. que passar por essa transição. Então, é incrível de ver essa construção nesse sentido também. E é o que eu falo aqui. A técnica, ela existe, mas você tem que se desprender de algumas amarras emocionais para poder fazer, Com certeza. né? Você lançou, está construindo a sua jornada, construindo o seu... E hoje você tem mais apoio? Ah, sim. E hoje, assim, porque o resultado vindo foi o que você falou hoje. Não adianta a gente ficar falando muito, não adianta. Então, assim, o resultado vindo, aí começa olha, não é que deu certo? E é interessante porque, assim, eu tive um pico de resultado naquela época que eu fiz a entrevista com o Ron. E eu fiquei assim, gente, o negócio decolou e agora? E aí você fala, né? Quando vai decaindo, aí Sim. vem as pessoas e falam, tá vendo? Foi sorte. Deu certo só naquela época, agora não vai dar mais certo, não tem uma constância. Como é que né? pode, E né? eu tô construindo, eu tô aqui, ó. Deixa eu só te mostrar aqui, ó. Não sei se dá pra ver. A gente está aqui colocando a planilha dos rank. Eu fiz o ranking dos públicos agora aqui. Nossa, que demais. Que massa. Então, assim, a gente está ouvindo e botando já aqui em prática. A gente tem que ser assim, porque senão a gente deixa as circunstâncias vão abalar muito a gente. A gente não vai conseguir. E, assim, o DSB, é o que eu falo na entrevista, eu falo com brilho nos olhos, porque o DSB me fez essa pessoa de não desistir. E isso, Cris, nossa, quantas coisas eu já comecei na minha vida e parei. Nossa. Então, assim, isso é importante também você reconhecer isso, né? Porque você reconheceu que você tinha isso, né? Isso te ajudou muito também. Muito, muito. Eu falei com o Ron. Então, assim, o meu esposo fala às vezes assim, eu tô fazendo coach com você, porque ele fica assim o tempo todo assim, você vai desistir disso, Raquel, dá um tempinho que isso aí tá consumindo sua energia. Mas, gente, entendeu? Eu tenho um filhinho pequeno aqui, ó, meu filhinho. Que gracinha. Oi! Então, assim, a gente tem a vida, continua, como você falou, né? Então, às vezes eu tô aqui, ele chama, eu tenho que fazer a tarefinha de casa, tem que dar atenção, tem que fazer almoço, vida real. E o negócio a gente está tocando, a gente está tendo vendas, a gente está buscando crescer cada vez mais, e eu estou me alimentando muito com as suas aulas, porque eu sou uma pessoa organizada, mas eu estava sendo muito desorganizada, porque eu me organizava no meu caderno aqui, escrevia, e aí eu perdi as folhas, e os cálculos às vezes sumiam. E aí, com a sua ideia de ranking, de organização, comecei a fazer, e eu comecei, gente, eu estou investindo dinheiro na página errada. Tem uma página melhor.
Entendeu? É sutil, né? Assim, é no detalhes. Muito, E é uma muito, construção muito. mesmo. Essa questão de que É, a gente não dá. É igual o seu negócio ali, você tá ali fazendo isso. E você sabe que tem uma série de outras coisas que você vai ter que fazer também, daqui a pouco. Só que a gente não dá exatamente. conta de fazer tudo ao mesmo tempo. Você vai É. com uma Não, pecinha aqui, é um não. ajuste ali, é um erro que você conserta. Mas que massa, É isso Raquel. aí. Obrigada por estar inspirando a gente. Ai, nossa, eu que agradeço a vocês, assim, eu sou da turminha de 2019 e continuo aqui aprendendo muito e futricando tudo e mexendo em um monte de coisinhas. E é isso, para mim, assim, é muito mais que financeiro, é uma questão realmente de realização profissional e realização pessoal, né? Como eu te falei, de conseguir fazer algo que dá resultado. Porque as pessoas ficam assim, tudo que você começa, você para. Então, assim, aqui Fala para não, eu elas me assim, ó, me aguarde agarrei. nos próximos anos. Cena dos próximos Pois capítulos. É, daqui a alguns anos a é. E gente a vai conversar. minha mente está sendo modelada como você falou, porque eu me inspiro muito em vocês, né? Em você principalmente, mas na equipe, assim, o Felipe, o Will, o Ron, todos vocês são sensacionais e eu me modelo o tempo todo. Não, ela fez, ela deu resultado, olha lá, é assim que ela faz, Simplificando, é né? assim que nós Uhum. vamos fazer. Nossa, muito É. bom. Obrigada, amor. Obrigada pela participação aqui Eu no que agradeço. improviso. Por você estar aí lutando pelo Tem seu. maquiagem, mas o que importa é a mensagem, né, que É a gente tem para claro, não, passar. com certeza. Obrigado mesmo. Parabéns pela construção da sua Obrigada. trajetória, pela sua luta. Tá aí na Obrigada. vida real, às vezes é em meio ao caos que a gente Sim. constrói, você está aí construindo um novo ciclo, né? Já mudou tanta coisa Tá. e a gente tem a possibilidade de estar aqui juntos, se conectando. Essas lives estão sendo muito boas para mim, que olha só, a gente está até criando essas oportunidades de estar aqui, a gente nunca tinha falado ao vivo assim, né? Juntos. E Nunca, a gente está nunca. construindo. Quando a gente está no digital, é isso, você constrói as possibilidades. Isso. Parabéns de verdade e que as Obrigada, suas obrigada. ofertas transformem a vida de muitas pessoas também. Amém, amém. Muito obrigada. Beijo. Beijo. Gente, tá vendo? Então a gente consegue construir, a gente consegue modelar, a gente consegue se inspirar. É um xizinho aí. Como que eu saio? No xizinho? Vou tentar sair. Tá. Mas se você também não sair, pode ficar, tá? Não tem problema. Saiu. Então, gente, o que acontece? Vamos buscar fazer a nossa... construir esse apoio emocional que às vezes você não tem no seu entorno, com as modelagens que você pode fazer, com a rede de proteção que você pode fazer, com a estrutura que você tem o controle sobre para fazer. E começa a praticar o exercício de você apoiar antes de qualquer coisa. E busca fazer isso de uma forma leve, assim, sem esperar muita coisa em troca. Se mostra mais interessado do que queira ser interessante. Então se interessa pelo... Às vezes aquela pessoa não tá, mas se interessa. Fala, olha, o que você está fazendo? Como é que é isso? Pergunta. Interessante, olha no olho. É mesmo? Nossa, como é que foi o trabalho hoje? Como é que foi? Ah, complicadinho, né? Tudo. Mostra, porque é isso que constrói o apoio, que às vezes a pessoa automaticamente vai olhar para você com outros olhos. E ela principalmente sabendo que você está ali na sua luta, construindo o seu exército de apoio, de modelagem. E é isso, porque a nossa vida é isso aqui, gente. Você sempre vai poder escolher de agora em diante, daqui para frente, você ter um dia mais leve, que flui mais, ou um dia pesado. Isso está muito relacionado a essas ondas vibracionais que você procura se cercar. Você procura seguir. Tá bom? Essa aula foi bem pouco técnica, mas eu queria dar alguns avisos importantes. Presta atenção nos avisos. Deixa eu pegar eles aqui, porque hoje é importante. É o seguinte. Amanhã a gente vai fazer a nossa última aula da semana. E aí, semana que vem, o que vai acontecer semana que vem? De segunda a sexta, mesmo com feriado. A gente vai começar as aulas de aquecimento para o evento. De aquecimento para o workshop, o próximo Grande Salto. Que é 19, 20 e 21, 8 horas da noite. Logo, semana que vem, as aulas não vão ser aqui no Instagram. As aulas vão ser no YouTube, nos links que eu vou mandar para vocês nos nossos canais. Então, essa semana, hoje a gente tem, amanhã a gente tem aula aqui no Instagram, mas na semana que vem,
a gente começa a fazer as aulas já de aquecer os tambores para o nosso evento ao vivo do dia 19, 20 e 21. Quem já se inscreveu no evento do workshop O Próximo Grande Salto? Quem já se inscreveu, escreve aí para mim. Eu já me inscrevi. Eu vou estar lá com você, 8 horas da noite, 19, 20, 21. 19, sem ser terça que vem, a outra. Então, sem ser essa semana agora, a outra já é a semana do evento. Tô doida já. Então, ó, a gente vai ter hoje, 3 horas da tarde. É hoje, gente, a aula da maratona? Ixi, é hoje. 3 horas da tarde, horário de Brasília. Tem aula ao vivo para todos os alunos de Tauci Barreiros na maratona de primavera. E, gente, a gente já bateu recorde de alunos participando da maratona de primavera. Tá lindo de ver. E hoje à tarde tem aula 3 horas da tarde. Daqui a pouco, uma aula importantíssima para você, para a gente começar a parte de conteúdo mesmo da nossa maratona de primavera, que vai até dezembro. São 3 meses de maratona, hein? 3 meses. Então amanhã a gente tem aula aqui. Hoje, 3 horas da tarde, a gente tem aula. Se você ainda não se inscreveu para o workshop O Próximo Grande Salto, o link está aqui na minha bio. Você clica aqui no meu perfil aqui, vai lá, clica, cadastra o seu e-mail, depois você entra no grupo de WhatsApp. E semana que vem a gente vai ter uma série de aulas, de lives de aquecimento. Lives de aquecimento. Vão ser aulas para a gente aquecer para o nosso grande evento ao vivo do dia 19, 20 e 21 de outubro. Eu vou estar esperando você também 8 horas da noite. Fechou? Vou subir a gravação, vou deixar a gravação dessa aula aqui para vocês. E eu vou esperar um comentário de vocês lá na gravação da aula. Vocês vão deixar o comentário na gravação? Quando eu subir? Vocês prometem? Vão deixar pelo menos uma sacada na gravação dessa aula. Tô deixando todas as gravações para vocês. Promete para mim que eu vou subir daqui a pouco. Você vai lá e vai deixar pelo menos uma. Ou então um monte, o máximo que você conseguir sacada na gravação. Pra gente construir o quê? Essas ondas vibracionais de prosperidade. Tá bom, gente? Então, ó, beijo para vocês. Até amanhã, 9h30 da manhã. E para os alunos, até hoje, 3 horas da tarde.